Olá, comunidade Umbrellers. O meu nome é Denise, eu sou host deste episódio que está sendo gravado no dia 12 de outubro, vulgo segunda-feira. E para esse... 12 de outubro? Puta que pariu, de novo! Eu escrevi o roteiro e eu escrevi 12 de outubro. E o que eu faço aqui? Eu repito 12 de outubro e eu não tô lendo. Então alguma coisa vai acontecer nessa data. Então fica com essa informação, depois a gente volta para falar o que eu tô aprontando em 12 de outubro. Mas hoje é 12 de junho, vulgo Dia dos Namorados. Isso deve ser minha resistência pro dia, né? Caraca! E aí, por isso, para esse dia tão especial, tão propício, eu escolhi uma musiquinha aqui para cantar com a galera aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, Henrique. Não era amor, não era amor, era cilada, 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 cilada. Pode não parecer, mas a gente tá trabalhando, tá? É assim. Dá para trabalhar também deste jeito. Então, eu já me apresentei, meu nome é Denise e hoje eu estou com Stephanie. Olá, tava com saudade de aparecer por aqui. Não sei se vocês sentiram minha falta, mas eu estava de férias, foi muito maravilhoso. E também é maravilhoso estar aqui de volta. Tava ansiosa para gravar. E junto conosco está Eduardo Negreiros. Isso aí, gente. Meu nome é Eduardo, tenho 17 anos. Nasceu em 2006, assim, 2006. aquela facada no estômago. Novo demais pro amor. Poucas experiências, mas vamos lá. Vamos lá. Compartilhar o que eu já vivi. Edu, o que você espera desse episódio aqui? Qual que é a sua expectativa para nossa conversa hoje? Que seja uma conversa legal, que a gente fale bastante, né, sobre esse tema, principalmente o amor, que é um tema tão polêmico na adolescência, que é cheio dos hormônios, que a gente não sabe o que faz doideira, que faz loucura. É isso. Esté, e você, o que espera do nosso episódio hoje? Adorei esse insight que ele traz, né? Que ele já junta os hormônios, então já vai falando do corpo, do sexual. E é isso que a gente espera, né? O que é esse encontro entre o eu e o outro, o encontro de corpos e essa faísca que nasce que a gente nomeia como amor, paixão. Uhum. É intenso, né? Então, eu já disse algumas vezes aqui, a minha adolescência foi marcada por um namoro longo, né? Eu namorei dos 15 aos 18 anos. E lembro dessa intensidade, né? Dessa coisa do imediato, do namorado que não aparece às 11 da noite e você acha, meu Deus, onde está essa criatura? E aquela coisa intensa do encontro com o outro, que é, de certa forma, encontrar com um desconhecido, com a diferença. E é disso que a gente vai falar hoje, por isso a brincadeira. Não era amor, às vezes é amor, às vezes é cilada, às vezes é desconforto, às vezes é indiferença. Então, é sobre isso que a gente vai falar no meu, no seu e no nosso Umbrella Cast. Não foi convidado, mas é isso. Então, Edu, o que você queria dizer para nós, para os nossos ouvintes adolescentes, assim como você, o que você está vivenciando aos seus 17 anos? Aos auge dos hormônios. Isso. Cara, é muita doideira, assim, muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa que eu fico, nossa, mentira que isso está acontecendo, coisas que eu achei que nunca ia acontecer. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? É uma fase difícil, uma fase que a gente pensa muito, que a gente faz besteira, que a gente fala besteira, fala coisas sem pensar. Mas é uma fase, assim, intensa, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa fase. Eu acho que tenta ser gentil com você e ver que lá na frente, poxa, aproveitei essa fase, foi uma fase boa, levar coisas boas dessa fase para sua vida e principalmente num tema tão difícil, que é o amor. Esté, para a psicanálise, a gente sempre está falando do amor sobre uma perspectiva das nossas primeiras relações amorosas, que é com a família. Como que tudo isso está entrelaçado? O nosso encontro com o outro do amor,
como que isso, de certa forma, está ali amarrado com os afetos primeiros das relações e das expectativas familiares? Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é justamente a reprodução, né, de experiências que a gente já viveu. Que é justamente isso que a psicanálise vai contando para a gente. Então, aquelas primeiras relações, tanto que a criança vivencia com os pais, com os irmãos, quanto o que ele presencia, né, enquanto uma possibilidade de encontro amoroso, por exemplo, né? Isso, com certeza, influencia, vai fazendo marcas que, futuramente, quando ele chega nessa fase em que ele vai, então, passar né, dessa coisa mais eu, né, que é a infância, para o outro, quando a gente chega na puberdade, na adolescência, vai ter, então, essa nova forma de se descobrir e buscando, então, essas referências familiares, né? Uhum. É assim para você também? É complicado, porque comigo, por exemplo, a minha família não fala muito sobre, né? Não falo com minha mãe, não falo com meu pai, não tenho um acompanhamento sobre, mas converso bastante com o Marcelo, converso muito com meus amigos, eles vão tentando me aconselhar no que podem, né? E, assim, eu sou meio cabeça dura, eu realmente erro, eu sei que, às vezes, poxa, ele fala, não fala com fulano, eu vou e falo com fulano, não faz isso, eu vou e faço isso, entendeu? Mas eu acho bom ter pessoas que você possa conversar, que você possa desabafar, que você possa ter pessoas do seu lado que te entendam, sabe? Uhum. A gente já falou aqui em alguns momentos da importância da rede, né? Que pode ser a primeira instância família, mas que ela é estendida para os amigos, para a mãe do amigo e assim por diante. E eu sei que você consulta muito esses seus amigos para as suas questões amorosas. Sim. E é sobre frustração? Bastante. Eu acho que tanto na parte de onde deu certo e de onde deu errado. E eu sempre peço que eles sejam sinceros, falam, olha, você acertou nisso, você errou nisso. Eu sempre pergunto para eles. O Marcelo é o que mais fala, que eu chamo de Marcelo, né? Que tá nos bastidores aqui. Isso, é o que eu mais falo, o que eu mais desabafo, o que mais me dá conselhos. Sobre a minha família eu não falo muito, mas eu tenho contato com o meu irmão, né? Ele já me ajuda, converso bastante com o Marcelo e assim eu vou tocando a vida. Uhum. E o que você considera como acerto ou como erro? Eu acho que é muito relativo. Eu acho que depende da situação. Depende muito da situação, de onde você está vivendo. Por exemplo, ciúmes, briga por, besteira. Eu acho que depende muito do que você está vivendo, sabe? Eu achei legal que ele foi trazendo, né, essa necessidade de buscar, então, referências, de, né, ser aconselhado pelos amigos, talvez, que tenham experiências, né, mais avançadas. E uma outra coisa que eu achei muito interessante é que parece que é um ser pulsional ambulante, né, o adolescente. Porque ele trouxe isso muito forte, né? Do tipo assim, aconteceram coisas que eu nunca imaginei que aconteceria, coisas que eu não sei como lidar, assim. Então, parece que tudo isso que ele vai vivendo vai extrapolando e ele vai falando, amigos, tá certo, eu vou por aqui, né? Eu acho que quando a gente pensa na família, talvez não tenha essa possibilidade de poder dialogar, né, pelo mesmo panorama, assim, né? Porque o adulto, o pai, a mãe, já passou por tudo isso há muito tempo. E essas coisas que vão sendo inauguradas na adolescência, né? As primeiras paixões, as primeiras experiências, elas vão ficando para trás de alguma forma, mas os pares, que é isso que ele vai contando pra gente, eles vão dando notícia de que, isso também aconteceu comigo, né? É normal, né? Uhum. Sim. Sim. O que eu converso bastante com o Marcelo, né? Ele diz, poxa, é tão bom às vezes você ser sozinho, se preocupar contigo, ter, essa preocupação com você mesmo. Às vezes a gente se preocupa muito com o outro, com o que o outro tá sentindo. Eu, pelo menos, dentro de uma relação só assim, me pergunto muito, poxa, o que fulano tá sentindo? O que fulano tá fazendo? Igual você disse, quando você namorava dos 15 aos 18. Por exemplo, se fosse comigo, eu ia ficar... Meu Deus do céu, é pra sempre, achei minha pessoa. E a gente sabe que lá na frente... Era mais ou menos assim. A gente acha que vai ser o amor pra vida toda, né? Sim.
É claro que no terceiro ano eu já falava assim, ai, talvez não seja tão bom assim ser para sempre, mas... Mas tem acho que um componente, e eu falei isso ontem com os pais, acho que tem um componente de olhar muito para o presente. Então, tudo é muito intenso e é tudo num caráter definitivo e imediato. Então, é muito difícil, eu estou recordando passagens daquela época, era muito difícil pensar num longo prazo de que... Será que era bom esse relacionamento se sustentar por tanto tempo? Então, acho que tem esse componente de intensidade, do querer e do ser pulsional do aqui e agora, de dar um jeito de extravasar tudo isso que está em ebulição. E tem uma coisa que talvez ajude, que é pensar que muito do que a gente viveu hoje, a gente só vai conseguir enxergar a posteriori. Então, hoje eu te falo que, na época, era assim, aquele amor da vida. Ai, será que eu vou ter outro namorado? Acho que não. Acho que esse daqui é o cara. Hoje eu falo, não é tão assim, né? Que bom que as coisas mudam. Acho que é mais ou menos isso. Acho que pensar que bom que as coisas mudem, talvez ajude a olhar para essa frustração. Né? Ah, não deu certo com essa? Tá bom, talvez não seja essa. Vamos pensar numa outra alternativa. Sim, por exemplo, hoje em dia, eu acho que eu passo por algumas coisas que chegar lá na frente eu vou falar, puxa, eu acho que foi bom eu passar, tem coisas que hoje eu sei que eu não entendo que eu estou passando, que tem coisas difíceis, mas quero chegar lá na frente e falar, igual você disse, puxa, acho que foi bom passar, será que valia a pena ter feito tanto esforço naquela época, ter feito isso? Porque eu sou muito romântico, né? Marcelo sabe... Eu sou da cartinha, sou da flor, sou do chocolate. Nossa! Eu sou do... Você não pode ensinar para os meus crushes? Você não pode ensinar assim para os crushes assim, dos 40 anos, que eles também poderiam ser assim, às vezes. É que assim, é aquela intensidade toda, sabe? Vontade de falar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, gosto muito de dialogar. Quando briga, discussão, eu gosto muito de falar sobre, discutir sobre. E recentemente já tive essas experiências de, poxa, na escola mesmo onde a gente estava, levar cartinha com chocolate, com coisa, no meio de todo mundo, tal, pra você, amor da minha vida. E eu vi, e não deu certo. Às vezes pode chegar lá na frente e eu pensar, nossa, era bom não ter dado certo. Mas você tem pressa para que dê certo? Assim. Tipo assim. Um pouquinho, mas eu acho que é bom esperar. Assim, tentar ficar bem comigo mesmo, tentar ser gentil comigo, que é algo que eu acho que é muito importante você pensar. Não é só você pensar na outra pessoa, mas pensar no seu bem-estar, se vale a pena, você, sabe, se forçar por outra pessoa, você dar força para outra pessoa. E eu acho que você tem que pensar muito sobre isso. Uhum. E você, Esté, além de dirigir aos 16 anos por Guarulhos, além de dirigir e encher o seu carro de amigas e dirigir por Guarulhos, você começou a namorar cedo? Sim. O carro, né, a gente usava também para passear, para ir no cinema, né, outras coisas. Então, o carro também tinha essa finalidade. Mas sabe, conforme ele vai falando, eu vou relembrando de tantas pessoas que eu atendi, né, na clínica e que sempre trazem seus primeiros amores. Então, isso não importa a idade. Seja uma adolescente de 12 anos que inaugura ali o seu primeiro crush, seja uma senhora idosa que, ao contar a sua história, relembra um amor, né, que teve na juventude. Então, apesar
do que você diz, né? A gente vai perceber, a gente vai ter essa dimensão do que é isso que é vivenciado nessa fase só depois. Isso é uma coisa que marca muito e que muitas vezes diz de como vai ser a forma de se relacionar dessa pessoa enquanto adulto. Então, essas primeiras experiências que a gente vai tendo na adolescência, né, vão, às vezes, trazer traumas ou, às vezes, trazer possibilidades de se reinventar, né, nesse desencontro que é o amor, nesse desencontro com o outro, né? Então, sim, gostava muito de namorar, muito mesmo, assim, sempre namorei. Ela dá risada. É porque vocês não estão vendo o que tá passando aqui na minha cabeça, entendeu? A gente pode imaginar. As palavras não dão conta. Comecei novinha também, então, acho que com 13 anos, né, dá o primeiro beijo, daí fica com um, fica com outro, daí, de repente, tava namorando, acho que com 15 anos, 14 para 15, tive meu primeiro namorado. E é bem aquela coisa, né? Assim, você pensa que o primeiro amor, assim, e justamente por ser o primeiro, você ainda não tem tantos traumas, você acha que é de boa. Daí você se entrega, vai lá, ama, e você fala assim, me fudi. De verde e amarelo. Não, E esse resgate do amor próprio que o Eduardo traz, eu acho que ele é muito importante nas primeiras relações. Que é você falar assim, tudo bem, eu gosto muito do outro, mas eu preciso me colocar em primeiro lugar. Não posso, né, me fazer de tapete pro outro passar, porque senão, né, cadê você nessa história? A galera, a bastidora aqui confirmando. Tá todo mundo assim, ó. E aí, eu acho que como a gente é muito inocente, né? No primeiro amor, a gente vai lá, né? Faz a cartinha, leva flores. E quando você vai ver, ela tá saindo com o outro, né? E você tá, tipo... É tipo isso. É isso aí, gente. Assim, no meu caso, não foi assim. Ainda bem, né? Opa! Não, porque... Detalhe, abre parênteses, hoje é dia dos namorados e a Mayara já falou assim, eu prefiro estar sozinha do que ser corna. É isso aí. Né? Então, assim, pode continuar. Já puxa esse insight. E, assim, no meu caso, não foi assim. Foi realmente, não tinha como, por questões familiares, por questões religiosas, porque era uma pessoa da igreja e eu sou uma pessoa, né? Do mundo? Sou uma pessoa do mundo. Uma pessoa que gosta de namorar também. Então, assim, não tinha como, mas eu acho que foi uma boa experiência. Não sei se um dia volta, se um dia não volta, como é que vai ser. Mas espero que lá na frente dê tudo certo, que se for pra voltar aqui, volte bem. E que se não for pra voltar aqui... Que fique com Deus. Que fique com Deus. Que seja uma boa marca na vida. Eu acho que aí a gente pode tocar aquilo que você trouxe no começo, que é a família, né? Aqui ele trouxe uma questão de valores familiares que acabou entrando ali no meio dessa relação. Como ele se diz, do mundo, né? Então, não tem essa questão do namorar antes de casar, Sim. né? Tem uma liberdade em relação a essa escolha, em relação à sexualidade também, que é diferente de quando você é criado numa doutrina, quando você entende que os seus valores e seus princípios, eles têm, né, essa questão da, né, Sim. da religiosidade. É, Acho que sim, né? sim. Mas sabe o que eu lembrei enquanto vocês estavam falando isso? Pegando o gancho da Mayara? Esse namoro que eu tive na adolescência, dos 15 aos 18, dos 14 aos 18, eu descobri que eu tinha sido corna no meu aniversário de 15 anos. Olha a lembrança que eu fiquei. Pois é. Pesado. Nossa, ele tinha armado toda a festa, comprado as coisas, tal. E 2 dias antes, aí uma amiga me contou que ele tinha saído com uma outra, não sei quem. E aí quebramos um pau. E aí eu não tive minha festa de 15 anos. Revelações. Tenso. Você vê, não é nada fácil. Sim. E uma memória que eu tenho, que eu trago... Eu trouxe um episódio anterior, é assim... Eu chorando na mesa de jantar.
E a minha mãe e o meu irmão olhando pra minha cara, assim, tipo, Nossa. rachando o bico, porque eu tava chorando por uma desilusão amorosa. Então, pra você, olha a marca que isso trouxe, né? Você não teve a sua festa de 15 anos. Você lembra, né, dessa desilusão. Sim. Foi algo muito importante. Foi. Mas se alguém visse e falasse, é um Sim. namorico, né? Você tem Sim. 15 anos. Não valida isso, mas o adolescente sofre, né? Sim. Não, De verdade. Sofre bastante. Assim, gente, já chorei bastante. Já chorei muito. Aprendi com esses choros, aprendi com esses dias difíceis. Aprendi que, pelo menos nas relações que eu fui, eu tentei dar o meu melhor, tentei ser o meu melhor. Fui o da cartinha, fui o do... dar o beijinho e sair correndo, sabe? Já fui essa pessoa. E, gente, eu acho que vocês têm que levar essa intensidade também pra frente. Eu acho legal você ter essa intensidade no começo, no meio, quando for mais velho, quando for mais novo. Inclusive, eu vou passar o conselho pros seus crushes aí, de os crushes, quarentão. ó, os crushes aí, ó. Pega a visão. Pra fazer cartinha, seja intenso, não tem problema ser intenso. Assim, tem que tomar cuidado, mas, assim, tem que ser intenso, tem que dar seu melhor. Eu acho que é isso. Eu acho que é, assim, uma boa forma de se viver, sabe? Sim. Aí. Mas eu fico pensando, será que é uma grande desilusão, né? Porque se a gente tem aqui um jovem romântico falando assim, dê cartinha, né? E a gente pensa que o que rolou antes da gente começar a gravar foi desilusão, né? Foi, Então, será cilada. que esses crushes dos 40, eles já também não passaram por tantas boas que falam assim, eu vou dar flor pra quê? Sabe? O roteiro original deste episódio, se eu não tivesse me perdido ou me empolgado, a introdução deste encontro era com uma brincadeira que eu acredito, e eu replico isso para as minhas amizades, é que quem tem mais de 25 anos já sofreu de alguma forma. Né? Não dá para sair ileso dessa troca. Então, se você tem 25 anos, você já foi corna, traído, traída, você já se desiludiu, já se decepcionou, já se frustrou de alguma forma. Porque o encontro com outro diz também sobre aquela mochilinha que a gente carrega com os nossos cacarecos. Então, a gente vai no encontro do outro carregado da mochila, que tem uns cacarecos da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, da nossa família. E o outro vem com a mochila cheia de cacareco também. Então, a chance de dar ruim já é grande, né? Você tem que aprender sobre o outro, né? Aquilo, lidar com o desconhecido, lidar com coisas novas. Você vê que a sua cultura é diferente da cultura do outro, que é tudo diferente, que você tem que aprender que às vezes ele foi criado de um jeito, você foi criado de um outro, e assim vai, né? E tem um componente aí, né, que é da religião. Eu falei pro Henrique antes de começar o episódio, deixa as pessoas do mundo pecarem em paz, né? Pô, mas que coisa! Foi uma escolha delas, né? Deixa a gente pecar em paz, né? Tá combinado? O Eduardo fala, né? Esse conhecimento sobre o outro. E eu acho que para ele conseguir fazer isso, ele tem que ter o conhecimento sobre si mesmo, né? E hoje, um pré-requisito para você se relacionar é você ser analisado, né? Você tá com a terapia em dia, como se diz, né? Porque se você vai olhar para suas questões, para seus conflitos, para suas heranças emocionais, aí você consegue, então, dar esse espaço do tipo, isso é meu, eu estou reproduzindo algo, né? E isso daí é do outro. Ele precisa lidar com isso lá na análise dele. Não sou eu que vou me colocar no lugar de quem vai resolver, né? Sim. Deixa eu fazer um parênteses. É verdade esse bilhete? Eu falo isso brincando, porque eu, de fato, sou solteira. E eu brinco com as minhas amigas que, da perspectiva que eu vejo de uma pessoa que escuta histórias o dia inteiro, eu não vejo outra saída senão essa que você acabou de comentar, que é conheça um pouco sobre si, para depois, a partir disso, conhecer um pouco do outro. Mas não seria... Onde que essas pessoas estão, hein? Me dá uma dica, Esté.
estão essas pessoas que, a partir de um percurso de análise, então, tornam-se passíveis ou interessantes para um encontro com o outro? É a pergunta de 1 milhão, hein? Dá aqui dicas para os solteiros de plantão, adolescentes ou não, a Maiara ali, ó. Cadê? Os nossos jovens adultos. Isso. Dá uma dica. É preciso terapeutizados ou pessoas que estão pensando sobre si são mais propensas a um bom encontro com o outro? É uma questão difícil, né? É. Porque a gente pode pensar que muitas vezes a análise ela vem só para dar conta de algumas coisas, né? Acho que se a gente pensar num percurso em que a pessoa realmente ali atravessou muitas questões e chega num ponto em que ela consegue acho que lidar, né, com esse eu que ela vai se descobrindo, de verdade, eu acho que ela chega no ponto que ela pensa assim, eu não preciso de me relacionar mais com ninguém. Entendeu? E aí eu acho que é um outro risco, porque daí essas pessoas não estão, né, assim, ela vai ter uma relação aqui, outra ali, ela tá talvez bem com isso, se ela entender que sim, ela quer dividir a vida com alguém, né, isso vai entrar num lugar mais leve, mas assim, um ideal, né, porque, você faz 10, 15, 20 anos de análise e o seu é difícil se livrar do seu sintoma, né, como a gente fala, mas é o seu jeitinho, né? Permanece ali. Então, acho difícil traçar esse mapa, assim, do tesouro, onde que estão, né? Sim, se é que estão. Sim. Onde comem, onde vivem. Mas eu acho que, nesse sentido, uma pergunta, né, que você faz, quando ela escreveu o roteiro, né? O que é o amor para a psicanálise, né? Eu diria que justamente essa pessoa ela vai chegar nesse ponto em que ela vai descobrir que o amor é esse desencontro, é a ambiguidade, é a não completude, né? E aí lidar com isso, então sustentar isso numa relação, saber que o outro não vai te completar e que vai ter sempre um abismo, né, entre você e o outro, eu acho que é o que vai possibilitar então que eles consigam caminhar lado a lado, mas não aquela coisa, né, que romântica, idealizada que a gente vê e que a gente é programado a buscar, né, assim. Sim. Sim, eu falo por mim mesmo, né? Eu sei que eu não me conheço por completo, não sei quem é o Eduardo por completo. Você tem 17 anos. Sim, eu sei, eu não me conheço por completo. Sei de, assim, coisas poucas que eu gosto, tô descobrindo muita coisa nova. Espero um dia, quando for mais velho, já me conhecer por completo. E, assim, dessa questão da psicanálise, né? Eu acho muito importante a gente se conhecer, a gente saber mais sobre a gente, o outro também se conhecer, os dois estarem preparados para uma relação, os dois terem conhecimento sobre eles e entender isso, que sempre vai existir esse abismo, entre aspas, entre eles para poderem caminhar juntos. Um exemplo disso que eu dou são os meus pais, que estão assim, bastante tempo juntos. Acho que eles têm uns 20, 30 anos assim, de casado, muito tempo. Uhum. E, assim, eles se conhecem, assim, não é tão saudável, né? Porque eles não tiveram acompanhamento durante esse tempo, mas eles se conhecem, sabem bastante sobre eles, são as pessoas mais velhas. E eu acho que eles entendem que tem esse abismo de diferença entre eles e que tá tudo bem. Que tá tudo bem isso para caminhar junto, para conseguir fazer as coisas darem certo. E eu acho que é isso. Eu vi numa desses posts de hoje, diferentes se atraem, mas os dispostos constroem. Então, duas pessoas que estão dispostas a construir este amor, talvez estejam dispostos também a olhar para esse abismo e talvez dar alguns passos em direção ao outro, né? Para que isso diminua, esse buraco diminua. Achei interessante. Né? Sim. Menos romântico do que a gente está programado para ouvir. Então, talvez seja realista demais, né? Meio frio demais para alguém que está ouvindo aos 17 anos.
Deixa eu reajustar aqui o nosso público-alvo, porque eu tô muito pessimista mesmo. Relaxa. Passa um pano aí, Sté. Passa um pano. Mas eu acho que é isso, né? Assim, essa entrega, essa paixão que é vivida nessa fase, a gente contrapõe com essa coisa que a maturidade, que, né, as portadas na cara vão dando. E aí, quando você me pergunta onde que estão essas pessoas, eu realmente acredito que talvez a pessoa que se analisou ali, que, né, entendeu o que é que ela espera de si e do outro, talvez ela pode pensar assim, de onde surgiu essa ideia que a gente tem que fazer casal, que a gente tem que formar pares, que a gente tem que, né, como diz o Cacheta, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Né? Assim, talvez eu me baste, talvez eu prefira, né, ficar sozinha, talvez eu prefira a minha liberdade, né? Mas aí, quando a gente pensa, volta aí, então, para essas primeiras relações, a gente tá sempre em busca do outro, né? É muito difícil a gente pensar, eu me basto. Já dizia o poeta, né? Impossível ser feliz sozinho. Sim. Né? Acho que você consegue, depois de um tempo, questionar esse impossível. Mas, em um primeiro momento, a gente sempre vai buscar ser feliz com o outro, né? Tem esse ideal. Eu acho que, pelo menos pra mim, né? Pelo que eu vivo hoje, a gente busca muitas coisas no outro. Assim, é tudo, que nem eu falei, tudo muito intenso. Você quer estar 24 horas com a pessoa, fala, meu Deus do céu, onde é que essa pessoa tá? O que essa pessoa tá fazendo? É tudo muito intenso. Tem coisas que, assim, é difícil de entender, como eu já disse, eu sou muito cabeça dura, eu demoro muito para aprender, mas eu concordo com isso de que, né, dessa parte de um pouquinho do realismo, tá entre o meio, entre o realismo e o romantismo, tá nesse meio. E é muito louco você pensar isso e, que nem você disse, acho que inconscientemente a gente busca o outro. Sobre, assim, eu já tive minhas primeira relação amorosa, primeira desilusão amorosa, primeira paixão que, assim, acende o coração. E eu acho que a gente também tem que levar isso, de tentar se entender e entrar sempre nesse meio. Uhum. Será que o Fábio Júnior era assim também? E é isso, né? Me chama muita atenção essas pessoas que continuam buscando, se casando, né? O Fábio Júnior, o Carigares, a Gretchen, né? Assim, sim. Não sei quantas vezes, né? É. É que eu pergunto, será que é amor mesmo? Ou é realmente essa necessidade do outro? Vamos ficar por aqui? Eu faria um corte aqui. Acho que foi um corte lacaniano, ótimo! Porque é difícil, assim, você vê a pessoa, nossa, se casou com fulano, ciclano, trelano. Mas, gente, casamento eu acho que é uma coisa sagrada, sabe? Tipo, poxa, eu escolho você. Não tô falando que você pode só se casar uma vez, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é algo que você tem que ter muita certeza, assim. Não, vou me casar. É algo pra vida. Eu acho, né? É isso. Ó, a gente vai vamos nos encaminhando pro fim? Sim. Sim, a gente não pode perder a deixa do corte preciso. Mas, Edu, a gente tem uma brincadeira aqui, principalmente eu proponho essa brincadeira para os meus convidados e depois eu vou fazer uma brincadeira de comparação. É aquele ping-pong igual... Ah, não, você não vai saber quem é, Gabi. Marília Gabriela? Não. Não vou saber, mas também. O tempo passou. Gente. Você sabe, né, Henrique? Como é que é o nome? Marília Gabriela? Como é o nome? Não sabe nada, pesquisou no Google antes. É aquela que fala assim, pra Ludmilla, um medo, aí a Ludmilla, cair e se ralar. Ele sabe por causa do meme. Ô, Esté, esse bonde passou. Nossa. Esse bonde passou, a gente não percebeu, mas ele foi. Sim. Mas é assim, ó, eu vou te falar uma palavra e você diz o que vier à cabeça. Depois a Esté vai fazer o mesmo. Tá bom. Infância. A inocência. Adolescência. Intensidade. Vida adulta. Tristeza. Assim, um pouco. Uma saudade. Meu primeiro amor, entrando nesse tempo. Futuro. Futuro?
Ai, medo. Amigos. A família. Amor. Essa ardência, sabe? Acho que ardência. Eu vou falar cilada só pra não perder a piada. Esté, vamos lá. Infância. Eu vou demorar, tá? Porque eu demoro um pouquinho. Tá bom. Infância. Alegria. Adolescência. Liberdade. Vida adulta. Realização. Uma saudade. Uma saudade. Eu acho que de uma certa ignorância, assim, sabe? Né? Do mundo, do real, assim, sabe? Tão bom viver na fantasia, né? É. Agora não tem mais volta. Sim. Alguns dizem que ignorância é uma bênção, né? E é mesmo, né? Você fica- Sim. Futuro. Esperança. Amigos. Lealdade. Amor. Cilada. Cilada com certeza. Então é nesse clima que terminamos hoje, Dia dos Namorados, dia 11 de junho. Acompanhe tudo que estiver acontecendo por aqui. Essa segunda temporada sempre com gente fina, elegante e sincera. E eu agradeço os participantes. Edu, o que você diz para nossa audiência aqui como mensagem final? Bom, antes eu vou agradecer, obrigado pelo convite. Gostei de vir aqui, minha primeira vez num podcast, tudo muito novo, amei. Uma estrutura maravilhosa. E o que eu posso falar? Vivo hoje e não pense no amanhã. Aproveite o hoje, viva o hoje. Amanhã a gente não vai saber como a gente tá. Eu sei isso na pele, então aproveita tudo que você tem que aproveitar hoje para falar, puxa, ontem valeu a pena. Isso é tipo sexo, drogas e rock and roll? Não nesse sentido. Viva hoje como se não houvesse amanhã. Tipo isso. É que eu sou muito criativa, né? Eu já pensei nesse lado. E você, Esté? Sabe o que eu diria? Ah, Ame-se primeiro. sim. Não é? Sim. Acho que o pontapé pode ser esse. Sim. É isso? Sim. Listo? Feito? Então, um bom dia pra vocês. Acompanhem os próximos episódios e até próxima semana. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.